Olá, boa noite. Estamos começando aqui o programa Papo Sério e, de antemão, já gostaria de agradecer aqui a receptividade de toda a família TV Ativa, em nome da dona Sulamires, doutor Robério Araújo. Muito obrigado por essa receptividade. E hoje, no primeiro programa, eu tenho o prazer de receber o secretário-chefe da Casa Civil, doutor Oleno Matos, que vai falar um pouco sobre a vida dele e também a vida parlamentar e agora também com essa questão de estar aí intermediando esse diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Boa noite, secretário. É uma honra receber o senhor aqui nesse primeiro programa. Boa noite, Elismar. Boa noite, telespectadores do programa. E eu espero e desejo que seja um programa de grande sucesso e audiência em todo o Estado. Muito obrigado. Bom, para início de conversa, eu gostaria de saber como é que o senhor veio parar em Roraima, né? O senhor é piauiense, né? 42 anos e tal, e nascido em Teresina. Como é que foi para a família chegar até Roraima? Na realidade, como a gente está aqui há muito tempo, muitas pessoas pensam que eu sou roraimense, né? E eu digo que eu sou roraimense de coração, roraimado, como a gente chama. Mas a minha vinda para Roraima se deu em função de que o meu pai, lá no Piauí, lá em Teresina, ele era servidor público, mas não era servidor público concursado. E além disso, ele era jornalista, trabalhava no Jornal do Piauí, tinha uma gráfica. Mas aí ele começou a estudar para concurso e passou no concurso e podia escolher qualquer estado da região norte. Terminou escolhendo Roraima. Concurso federal, né? Concurso federal, né? Na extinta SUNAB, Superintendência Nacional do Abastecimento, foi ser fiscal da SUNAB e optou por Roraima. A gente tinha um tio aqui, um irmão da minha mãe que morava. Então nós viemos para isso em 1982. Viemos para Roraima com a promessa de que, eu tinha 10 anos à época, com a promessa de que aqui ficaríamos 2 anos, 2, 3 anos e voltaríamos para a nossa terra natal, o que nunca aconteceu, porque aí passado 2, 3 anos ele passou em outro concurso público para procurador federal, optou novamente por ficar em Roraima e aí, como a gente diz aqui, a gente já tinha bebido da água do Rio Branco, né? Assim que chegamos aqui no estado, fomos morar ali no São Pedro, eu me lembro, minha avó veio acompanhando a gente para ficar um tempo aqui de adaptação, nós éramos, à época, 3 irmãos, a minha 4ª irmã estava a caminho, e aí a gente morava ali perto e minha avó lavava roupa no Rio Branco, então assim, eu vivia ali, foi um achado vir morar aqui, né? Nós de cara amamos o estado de Roraima, Boa Vista, né? E foi assim que se deu Na verdade, ainda era território, né? Ainda era território, né? Eu estudei na Escola São José, fazia aquele trajeto ali do São Pedro até o São José todo dia para estudar juntamente com os meus irmãos. E aquela cidade pacata que era, né? Na época Teresina já vivia um outro clima, já tinha crescido. Então quando nós chegamos aqui era aquele tempo que a gente dormia de janelas abertas, portas abertas, não se guardava nada, né? Diferente de hoje, onde realmente a gente, não só em Roraima, mas em todo o país, a gente vive um grande clima de insegurança. Bom, a sua família tem uma relação muito próxima com a questão do esporte, né? Como é que começou essa relação? Então, essa questão do esporte, desde muito novo, a gente já acompanhava principalmente o futebol em estádios, né? A gente lá em Teresina tinha um Albertão e naquele tempo os times do Piauí tinham grandes equipes, o próprio River, o Piauí, o Flamengo, e os times do Rio e São Paulo iam muito lá, fazer amistosos, para participar de competições, e nós ganhamos o amor. E o futebol é assim, quando você ama, né? E muito novo, eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, o meu pai era técnico de um time também, do jornal em que ele trabalhava, e ele montou um time pra gente, eu e meu irmão, ele montou um time, eram os vizinhos, os primos, e aí dali nunca mais nós deixamos de abandonar o futebol e depois o futsal. Lá a gente tinha esse time, quando chegamos aqui montamos um time também, que era o Cruzeiro, de futebol, e depois disso nós conhecemos o futsal, a família toda, e aí começamos a trabalhar o futsal, primeiro de uma forma meio desorganizada, só usando o nome da Associação do Banco do Brasil. Depois nós optamos por montar um clube mesmo,
Daí meu pai resolveu concorrer ao cargo de presidente da federação, cargo que ele ocupa já há 15 anos, né, fazendo um trabalho reconhecido por todo o estado e nacionalmente. Inclusive ele hoje é conselheiro, do Conselho de Administração, representa a região norte na Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Que ótimo. Né? E aí a gente hoje tem, inclusive na família, duas equipes, né? O Constelação, que é o meu irmão e eu que administramos, eu estou afastado em função das funções, e o Vivaz, que é do meu irmão mais novo, ele montou um clube para ele, né? E a gente hoje é adversário nas quadras, mas continua a união em família. É tudo em prol do esporte, que não é só questão da paixão. O que eu vejo no esporte é a possibilidade da gente ajudar o jovem, ajudar a criança na complementação da sua educação, tanto da educação escolar quanto da educação familiar. Eu cito como exemplo um projeto que a gente tem no Constelação, que eu desde já também quero agradecer à Faculdade Estácio, que há muitos anos atrás, quando nós apresentamos esse projeto a eles, na época foi o doutor Adriano Remô e o doutor Alexandre Remô, eles abraçaram o projeto, entenderam que o projeto era viável, e de lá para cá, essa parceria Constelação Estácio nos deu a formação de muitos jovens, muitos atletas de Constelação. A gente tem hoje uma média de 15, 20 bolsas de estudo integrais aos nossos atletas. Eles só têm que estudar e participar das atividades e dos campeonatos. Então nós já temos aí advogados, administradores, contadores, engenheiros, todos formados dentro desse projeto. E como é que foi a vida, o seu trajeto até chegar a defensor público? Que não é fácil, né? Para você conseguir passar por um concurso e chegar ao cargo de defensor público. Eu acompanhei agora há pouco, uns 2 anos atrás aí, o trabalho que teve a minha cunhada para chegar a ser defensora pública hoje, né? Então, como é que foi a sua luta? Não tão fácil, né, Elismar? A gente vem... A origem da nossa... Inclusive, essa sua história pode servir de exemplo para quem é concurseiro e está hoje estudando aí para tentar alcançar alguma coisa na vida, né? Justamente, é aquilo que eu falo, é foco, né? O concurseiro é foco, muito foco e perseverar. Né? Cada concurso, abrir mão de abrir várias mão coisas, de né? tudo, abrir mão praticamente da vida festiva, da família, vida social, né? Mas é o que vale a pena. E a cada concurso que você fizer, que você não lograr êxito, você não conseguir aprovação, não tenha aquilo como uma falha, tenha aquilo como um aprendizado. Aquilo ali você está construindo degraus, você está superando degraus que vão lhe levar ao sucesso. É assim que funciona. Desde muito novo, como meu pai era advogado e procurador, eu tinha o sonho de ser advogado também. E mais para frente, quando eu comecei a fazer a faculdade, esse meu sonho ele mudou para a questão de ser juiz. Eu alimentava a ideia de ser juiz, o sonho de ser juiz. E fiz a faculdade. Quando eu fiz a faculdade, ao mesmo tempo eu já era concurseiro, vinha fazendo concursos. Consegui aprovação no concurso Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Ainda como nível médio, né? Depois como escrivão do Tribunal de Justiça, mas já trabalhava na Companhia de Águas e Esgotos do Estado. Eu tenho uma história com a companhia. Com a CAE, né? Com a CAE. Eu entrei na CAE com 17 anos, né? Antes de completar 18 anos. A minha função lá era protocolista, né? Essa função era receber documentos, protocolar, tirar xerox. E lá eu fui galgando espaço. Ao tempo que eu fui estudando, eu fui crescendo profissionalmente dentro da companhia e tive a felicidade de, quando me formei, fui convidado pelo procurador-geral à época e pelo governador, o doutor Neudo, para ser assessor técnico na Procuradoria-Geral do Estado. E lá fiquei por 2, 3 anos, quando me formei, no final de 2007 para 2008. E 97 para... E aí, 97 para 98. E aí eu fui convidado pelo presidente da CAE à época, o doutor Evandro Moreira, para voltar à CAE e assumir o cargo de assessor jurídico da companhia, né? Então, voltei como advogado, lá permaneci por alguns anos. Foi quando montei escritório de advocacia, trabalhava nas duas atividades, e foi quando, em 2002, né, veio o concurso público para defensor. E eu já tinha uma verve na questão da assistência jurídica gratuita, porque eu fiz parte do meu estágio forense na própria OAB,
eu escolhi a OAB tinha um núcleo de atendimento de assistência jurídica gratuita. E eu participei desse núcleo e eu vi o quão importante era a gente dar assistência jurídica a quem não tem condição de pagar um advogado. Que além de não ter condição, é aquela parcela da população que não conhece os seus direitos, que tem dificuldade de procurá-los, de garantir os seus direitos. E aí, quando eu fiz esse concurso para defensor, eu já tinha desistido da ideia de ser juiz. Eu vivi o fórum, né, cotidianamente, e vi que aquela função judicante não era muito o que eu buscava. Mas aí conheci a carreira de defensor público e gostei, né? Já ficou aquele clima de querer, de exercer aquela atribuição. E aí fiz o concurso, fizemos o concurso que terminou em 2002. Logramos êxito, fomos aprovados, né, graças a Deus, e ingressamos na carreira da Defensoria Pública. E chegou a ser defensor público geral. A gente vai encerrar o bloco e no retorno você já vai falar um pouco sobre esse trabalho de defensor público geral e em seguida também a sua carreira política de 1 ano na Assembleia, né, antes de assumir como secretário de chefe da Casa Civil. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje conversando com o secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Oleno Matos, que também é defensor público e que é deputado estadual. O senhor falava da sua carreira como defensor público, né? E aí o senhor chegou ao ápice, né? Que é como secretário-chefe, defensor público geral, né? Então, como é que foi esse seu trabalho como defensor público geral, essa experiência de atender a população? Inicialmente, Ismar, cabe salientar que quando nós passamos no concurso, eu fui ser defensor público em Rorainópolis. Eu assumi a chefia do núcleo da Defensoria lá em Rorainópolis. É o que acontece sempre, né? Quando o Foquinha entra, a gente manda para o interior, né? Então fui para Rorainópolis, tive o prazer de acumular Rorainópolis com São Luís, ali toda a região sul, e fiquei lá por 5 meses, quando abriram novas vagas, e aí eu vim para a capital, né, trabalhar na área de família, trabalhei um bom tempo na área de família e posteriormente fui ser o defensor público do registro civil, que é uma vara específica que tem de registro, e lá eu permaneci bastante tempo e foi onde eu comecei a questão da carreira no sentido de gerir a instituição, né, porque lá eu comecei a trabalhar com a justiça itinerante, viajando por todo o estado, participando junto com a doutora Tânia, com as promotoras das ações da justiça itinerante, e cheguei a ser subdefensor público. A Defensoria Pública, para quem não sabe, lá a escolha não é só feita pelo governante, lá a gente tem uma eleição interna, então os colegas, a gente apresenta a candidatura e dali é escolhida uma lista tríplice que vai ao governador ou à governadora. Então, na época, eu fui subdefensor pela primeira vez, escolhido pelo governador Flammarion. Depois eu fui reconduzido ao cargo de subdefensor e já numa terceira oportunidade, 3 anos depois, eu concorri ao cargo de defensor público geral e assim eu fui por 4 anos, eleito e reeleito. Eu costumo dizer que na minha carreira exercer as atribuições de defensor geral foi um grande desafio e um enorme aprendizado, né? Nós trabalhamos com uma instituição que faz parte do tripé da Justiça, juntamente com o Poder Judiciário, o Ministério Público, porque o Poder Judiciário julga, o Ministério Público ele tem o papel de fiscal da lei de acusar, e a Defensoria Pública tem o papel de defender o carente. E para muitos pode representar talvez pouco, mas eu faço aqui um adendo da importância da Defensoria. Para a gente ter uma ideia hoje, os processos de família que tramitam aqui no estado de Roraima, a atuação da Defensoria Pública representa 90% desses processos. Então, é um número extremamente... estou falando disso, mas tem a área criminal também, onde a Defensoria atua em grande parte dos processos. Ela é fundamental, mas nunca foi vista assim pelos governantes. Havia, principalmente quando a gente vinha de um governo da direita conservadora, uma ideia de que não se poderia fortalecer a Defensoria Pública. E eu vivi tudo isso. É marcante porque eu acompanhei o crescimento da Defensoria. A PEC 45 de 2004,
quando, a partir de 1º de janeiro de 2005, deu autonomia à Defensoria Pública, aquela autonomia mesmo administrativa, orçamentária e financeira, e nós enfrentamos isso junto ao Brigadeiro Otomar. Logo no dia 1º de janeiro, nós encaminhamos um ofício histórico a ele, dizendo, governador, nós queremos a autonomia que a lei, que a Constituição nos garante. E ele assinou embaixo e determinou que fosse criado os mecanismos necessários para a autonomia para a Defensoria. Daí nós passamos a gerir a nossa folha de pagamento, a rodar nossas licitações, a executar o nosso orçamento. Então foi um momento marcante para a instituição, um avanço muito grande. E daí nós conseguimos, ao longo do tempo, junto ao Parlamento, né, à Assembleia Legislativa, junto ao Executivo, junto ao Poder Judiciário, demonstrar a efetiva necessidade de que a Defensoria avançasse em seu orçamento. Também para explicar, à época a Defensoria Pública tinha um orçamento que, comparado, por exemplo, ao orçamento do Ministério Público, representava 10% do orçamento do Ministério Público. Hoje, apesar ainda da disparidade, há uma disparidade muito grande em relação aos dois orçamentos, mas a gente chega a quase ter metade do orçamento do Ministério Público, o que representa a possibilidade da Defensoria fazer o que faz. Um grande trabalho, reconhecido não só em Roraima, mas nacionalmente, que ao longo dos últimos anos você tem conhecimento, parte do nosso público tem conhecimento, a Defensoria vem ganhando premiações nacionais, reconhecimento pelo Ministério da Justiça. Hoje nós somos considerados a terceira melhor defensoria do país, né? E isso nos orgulha muito, né? Mas nos dá a certeza de que cada vez a gente tem que primar por fazer um trabalho de maior excelência. Então é isso. No próximo bloco a gente vai conversar sobre a atuação parlamentar do deputado Oleno Matos, né? E também o trabalho dele como meio de campo aí entre o Executivo e o Legislativo. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje conversando com o secretário-chefe da Casa Civil, doutor Oleno Matos. Bom, o senhor chegou a ser deputado estadual, aliás, é deputado estadual licenciado para exercer o cargo de secretário-chefe da Casa Civil. Como é que foi esse ano e um mês aí como deputado estadual? O que deu para fazer nesse período? O parlamento, ele é bem diferente do gerir, né, dentro do executivo, que era as funções que eu tinha exercido anteriormente. Mas nós nos preparamos quando tivemos a ideia e a decisão de buscar uma vaga no parlamento. Eu procurei fazer um trabalho, né, de levantar as efetivas necessidades da população, e nós criamos um programa onde trabalhávamos 12 políticas públicas para, ao longo dos 4 anos de mandato, a gente tentar, ao máximo, conseguir transformar essas políticas junto ao Executivo, através de projetos de lei, de indicações e tudo. E eu acredito que conseguimos fazer isso com bastante êxito, né? Como parlamentar iniciante naquela casa, nós fizemos parte de várias comissões, apresentamos ao longo do ano muitos projetos de lei que alcançaram melhorias nas políticas públicas relacionadas à pessoa com deficiência, ao idoso, à criança e ao adolescente, a melhoria na questão das vicinais. Fizemos muitas indicações no sentido de melhoria de pontes, de vicinais, de estruturação elétrica. E além de tudo, que eu acho o principal, nós ouvimos o anseio da população. A gente tinha um grupo lá, e um grupo muito bom, que era eu, o deputado Sampaio, o deputado Evangelista, o famoso bloquinho, né? Nós éramos ali o PDT, o PT e o PCdoB, onde a gente tinha também uma ligação muito forte com o servidor público, né? Com o empregado, com o trabalhador. E muitas demandas, enfrentamos muitos planos de cargos e salários, discussões, reuniões constantes, e eles nos procuravam para a gente intermediar legislativo, sendo do legislativo, intermediando com o executivo. E graças a Deus nós tivemos êxito em muitas dessas batalhas. A exemplo, o plano de cargos e salários do quadro geral,
o plano de cargo e salário dos engenheiros, o plano de cargo e salário dos professores e vários outros que, se não foram aprovados, pelo menos avançaram. Então, foi um trabalho constante. A minha presença na Assembleia, no Legislativo, eu costumo dizer, procurei não faltar às sessões, sempre fui um crítico aos políticos, aos parlamentares que faltam ao serviço no parlamento. Então eu procurei estar presente em todas as sessões, sempre que solicitado a compor alguma comissão especial, alguma necessidade, estava presente. Sinto que fui um parlamentar presente, não só nas sessões, mas o tempo todo ali no parlamento e trabalhando para uma construção de um Estado melhor. Essa experiência foi fundamental para esse cargo que o senhor exerce hoje, que é o chefe da Casa Civil do governo do Estado? Foi fundamental, não tenha dúvida. Foi fundamental até a questão também da vice-liderança, que foi uma surpresa. Nosso grupo político dentro do parlamento, composto de 10 deputados, tem deputados experientes, muito mais experientes que eu, e foi uma surpresa quando eu recebi o convite da governadora para compor, não só compor a base do governo, mas para ser o vice-líder. Nosso líder, o deputado Brito Bezerra, e tentei desempenhar da melhor maneira possível essa função de vice-líder do governo, e foi uma surpresa muito grande quando, no início do ano, a governadora optou por nos convidar a assumir esse desafio de chefiar a Casa Civil, até porque é uma função que exige que a pessoa tenha uma proximidade com o governante, né? E eu confesso que eu não tinha toda essa proximidade com a governadora, mas foi uma opção dela e do doutor Neudo, né? Conversaram comigo, eu avaliei junto às bases, avaliei junto aos colegas deputados e vi na ida à Casa Civil uma possibilidade muito grande de construir algo maior, para o Estado, né? Tentar avançar na negociação da base, que a gente chama de base de oposição ao governo, e a base do governo. A gente vinha ali numa disputa, né, às vezes até levando a prejudicar o andamento dos trabalhos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Isso não é bom para a população. Pois é, eu queria inclusive lhe questionar sobre isso. O governo Sueli Campos começou emperrado ali, os deputados da oposição era a maioria, né, e da situação eram ali 7, 8 deputados. Como é que está hoje? Como é que está essa relação hoje? A relação... O orçamento de 2016 ainda está travado, ainda não foi aprovado, já estamos no 7º mês aí, né, de 2016, e ainda o Executivo ainda trabalhando com o orçamento de 2015. Como é que é essa questão? A relação, Lismar, melhorou muito. Ela melhorou muito porque nós conseguimos hoje conversar. Eu tenho contato constante com deputados que não são da base do governo, a gente conversa muito, mas aquela relação espinhosa de outrora nos deixou aí um saldo, né? Um saldo até devedor, que foi, por exemplo, a aprovação desse orçamento com algumas alterações que, à época, nós questionávamos que poderia engessar o governo, e o que a gente está vendo agora realmente é que isso tem gerado problemas, porque à medida que qualquer transposição orçamentária, explicando o que significa, quando a gente precisa remanejar o recurso de uma pasta para outra, você precisa que, sendo ele 5 mil, 10 mil, 1 milhão, 2 milhões, se cria um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, isso demanda já toda a movimentação de uma máquina, e a gente está tendo dificuldade no término disso, quer dizer, na aprovação do projeto de lei. Para você ter uma ideia, nós estamos aguardando aí o parlamento se reunir extraordinariamente para votar mais de 20 projetos de lei que estão prejudicando o andamento do trabalho de várias secretarias e dificultando a execução de algumas políticas públicas fundamentais, como saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Então é isso. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero finalizar parabenizando pelo seu programa. Tenho certeza que vai ser um programa de grande sucesso, né? E vai ser também mais um canal onde a gente vai poder esclarecer a população
o trabalho que é desenvolvido, né? E dizer ao povo roraimense que o Executivo está imbuído, a governadora Sueli Campos está imbuída do sentimento de fazer um governo realmente onde a gente possa ter uma luz. Nós assumimos o governo do Estado com um governo extremamente endividado, com compromissos a serem honrados. A governadora tem certeza de que não pode criar outras demandas, a exemplo, outros empréstimos, afundar mais ainda o Estado. O que a gente tem buscado junto ao governo federal é a efetiva negociação do que a gente deve para poder honrar os compromissos. E o compromisso é tão grande da governadora que nós temos aí muitos estados hoje em dia enfrentando o fantasma de não pagar o salário dos servidores. E para o nosso governo, o servidor é prioridade e a governadora, do primeiro dinheiro que entra a cada decênio, ela honra o compromisso de pagar o servidor em dia, de pagar o 13º, como ela prometeu ainda em campanha política. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do secretário-chefe da Casa Civil, doutor Leno Matos, por essa conversa informal muito produtiva. Vai voltar outra vez, porque o espaço é curto, né? O tempo é curto, e ainda ficaram algumas questões ainda para serem faladas. Você volta um outro dia, uma outra oportunidade para a gente terminar essa conversa. Eu quero agradecer a sua audiência e prometendo voltar amanhã com outro assunto, outro entrevistado que com certeza é de interesse público. Muito obrigado e a gente volta amanhã.